papai e mamãe, jovens e crianças. Papelaria Pica-Pau tem pra você a melhor qualidade em material escolar com os menores preços. Venha conferir. Papelaria Pica-Pau espera você com alegria. Orçamento sem compromisso. Papelaria Pica-Pau. Avenida Eduardo Peixoto, 676, no Jardim Nova Europa. Tell me all those beautiful lies. I'm ready to pay the price. I'm ready to... Vem correndo para um rodízio Mr. Titas. Scalpitard entre mes dents. Bah ouais, j'sors la bécane. J'fume la peur. J'm'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. J'vois que des barreaux en fer. La bécane crie et j'sors de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais, j'sors la bécane. Scalpitard entre mes dents. Bah ouais, j'sors la bécane. J'fume la peur. J'm'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. J'vois que des barreaux en fer. La bécane crie et chante.
interessante, mas estou olhando aqui. Alô, Limeira, alô, região, alô, Brasil, né? Onde chega todo esse podcast, A Voz do Autismo. Mais uma semana se passou, uma semana e um dia, porque o podcast é na quinta-feira e hoje é sexta, véspera do grande evento na cidade de Limeira, onde nós vamos falar e se reunir amanhã no Parque Cidade. Você é o nosso convidado. Já já a gente vai colocar o cartaz para você entender e saber um pouquinho mais sobre o evento, sobre tudo que vai acontecer. Bom, hoje é dia de convidado também, como todo podcast, e trazemos pessoas especiais, né, ligadas ao assunto sobre autismo. E também, hoje é dia de nós falarmos sobre uma escritora também, além de ser neuropedagoga, ela está conosco, que veio de uma cidade de longe, gente, de longe, uma cidade de Rosana, divisa do Mato Grosso. Ela veio só para participar do podcast A Voz do Autista. Olha que satisfação, que honra que ela está nos dando hoje. E aonde chegou, né, o podcast. Então, gente, estou falando, né, não tem fronteiras, essas plataformas digitais é muito interessante. Bom, hoje é dia de sorteio. Hoje nós vamos sortear um livro para você que já está comigo. Já já nós vamos falar sobre esse livro. Gente, é um livro completo. Eu estava vendo o livro. É um livro que tem cara de básico, gente, mas ele é completo para você entender. Depois que você lê esse livro, buscar nas livrarias ou pelo e-book, você vai ver o quão você vai mudar o seu pensamento sobre autismo, tá? E também, hoje nós vamos sortear um rodízio da Mr. Titans para você. Você fica ligadinho, além de uma camisa do evento de amanhã, nós vamos estar sorteando, tá aí, ó. Hoje tem camisa do evento, só comentar e compartilhar o podcast A Voz do Autista. Sorteio para você no final da nossa programação. Então fica ligadinho, participa que você pode ganhar, né? O nosso ganhador da semana passada, eu já vou mandar para o Jonatas, ele vai postar, já está feliz, já pegou a camisa, já foi entregue na porta da casa dessa pessoa. Bom, antes, porém, você vai compartilhar, já vi que tem bastante gente ligadinha conosco, compartilha, por favor, e marca alguma pessoa aí para você concorrer a esses prêmios, ok? Se você mora em outro estado, fica tranquilo, se você ganhar o prêmio, nós vamos mandar para você, assim como chegou para o nosso amigo Edson Quero. O sobrenome dele até Quero, deu sorte para ele, né, gente? E chegou na porta da casa dele. Então fica ligadinho enquanto nós vamos passar um vídeo para você. E nós voltamos em 2 minutos. Aproveita e vai compartilhando que eu volto já já para apresentar o nosso convidado de hoje. Para solicitar a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, acesse ciptea.sp.gov.br e faça o login com gov.br. Coloque o seu CPF e senha e vai entrar. Agora, clique em Cadastrar novo beneficiário no canto superior direito da tela. Preencha todos os dados pessoais do requerente da carteira de identificação. Você pode optar por incluir um contato de emergência na carteirinha. Para isso, preencha os campos de nome completo, telefone e e-mail. Agora, anexe uma foto de rosto do beneficiário. E atenção, a foto precisa ser de frente, estar nítida e bem iluminada. Evite usar acessórios como óculos, máscara ou boné. Clique em salvar e avançar. Na página seguinte é preciso preencher o endereço completo. Clique novamente em salvar e avançar. E vamos para a parte de registros médicos. Inclua o CID conforme consta no relatório médico, os dados do médico, CRM e estado. Se for o caso, informe se o paciente possui alguma alergia e qual. Por fim, anexe o laudo médico. Importante, o laudo deve conter nome, CRM e assinatura do médico, além do CID, e o documento deve estar legível. Com todos os espaços preenchidos, vá até salvar e avançar. Na próxima tela, confirme se quer ou não que os dados do cuidador ou responsável apareçam no Ciptea. Se sim, preencha o cadastro com as informações do cuidador ou responsável. Então, clique em salvar e avançar. Aceite o termo e agora você pode conferir as informações que estarão no documento. Se tiver tudo correto, clique em sim e finalizar. O Ciptea poderá ser acessado no prazo de até 20 dias. Para acompanhar a solicitação, quando acessar o site do Ciptea e logar com gov.br, a página já vai mostrar a situação cadastral do documento.
Se tiver aprovado, basta clicar no ícone da carteirinha no canto superior, escolher o formato impressão para poder emitir o documento impresso ou então a versão digital. Pronto, a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista já pode ser usada. Legal, pessoal. Você viu a importância, né, de você saber, né, todo o protocolo, como você vai adquirir, na verdade, tirar a sua carteirinha, que é um registro que você tem do seu filho autista aqui no estado de São Paulo. Lembrando, né, gente, que para imprimir, nós temos algumas gráficas na cidade, mas tem uma gráfica dentro do enxuto, você pode ir lá, eles imprimem para você a carteirinha e também no Poupa Tempo. Se você tem dificuldade, agenda o Poupa Tempo, que eu fiquei sabendo, você pode agendar e fazer sua carteirinha através do Poupa Tempo, tá bom? Então, não sei se eles entregam ou se ela vem digital para você e depois você tem que imprimir ela. Mas todo o podcast a gente vai estar soltando para você esse vídeo, para você tirar toda a sua dúvida. Boa noite para você que se ligou agora no seu celular, na sua televisão, ou aonde você está nos ouvindo ou assistindo, né? Que satisfação estar falando com você. E você que é a primeira vez, gente, né? É um podcast, o primeiro do estado de São Paulo, a dar voz aos autistas, realmente para falar sobre autismo. E nós trazemos aqui todo o podcast, nós trazemos pessoas ligadas ao assunto, né? Então hoje é dia de nós falarmos com uma escritora, mãe de uma criança autista, a filha está conosco aqui no estúdio, né? Eu falei, traga sua filha, coloca aqui dentro do estúdio, né? Para eu dar uma boa noite, falar um oi. Ela é nível de suporte 3, ela vai ser apresentada pela mãe, né? Que tem mais contato com ela. E nós vamos abrir essa câmera que eu gosto dela, a câmera do meio. A produção, por favor, eu vou apresentar a minha convidada que veio de longe da cidade de Rosana. Gente, andar 600 km para vir no podcast A Voz do Autismo é uma honra demais, gente. É muito gratificante e com certeza Deus vai dar o retorno para essa escritora que eu vi livro, gente. Não é um livro comum, é um livro que vai vender muito. Abre então a minha câmera, eu quero apresentar a minha amiga Cris Nascimento. Olha para aquela galera lá, Cris. Você veio de tão longe, né, para estar conosco. Dê seu boa noite. Antes, porém, eu quero agradecer você pelo convite e por estar conosco aqui, abrilhantando o podcast, tá? Lembrando que aqui vem pessoas especiais e você também é especial para estar conosco. Ela que é escritora, nós vamos falar bastante sobre esse livro, gente, sobre o conteúdo desse livro já. E vamos sortear um livro no final do podcast, né, Cris? Bem-vindo, obrigado. Com certeza. Boa noite, Josué. Gostaria de agradecer primeiro a Deus e a você por esse convite maravilhoso, estar aqui. Você disse é uma honra, para mim imensamente também. E eu sou Cris Nascimento, mãe dessa fofa que está aqui do meu lado, que é a nossa filha Nayane. Nós temos 2 filhas, a Nayane é a caçula. E eu sou neuropedagoga, especialista em TEA, especialista em educação especial. E sou professora há mais de 20 anos e no ano passado Deus permitiu que eu pudesse lançar esse livro. O nome dele é Autismo, um guia prático e humanizado para pais, professores e profissionais do TEA, porque ele realmente é um guia para quem, assim, recebeu um diagnóstico, para quem trabalha com criança, até mesmo para quem tem interesse em se interagir do assunto. Ele é do começo ao fim, um guia mesmo para você. Bom, como a Cris falou que é um guia, nós vamos falar bastante sobre esse livro. E hoje, né, gente, como o podcast ele é de quinta, hoje é sexta-feira, nós fizemos um podcast hoje exclusivamente pela viagem dela, que veio de muito longe, está cansada, já descansou um pouquinho, mas vai descansar mais. E amanhã nós temos a participação da Cris lá no evento, amanhã, no Parque Cidade. Então, se você quer conhecer a Cris, quer tirar uma foto, quer ver o livro dela, quer comprar o livro dela, você vai falar com ela amanhã, então, no Parque Cidade. Mais um motivo para você ir no Parque Cidade. Ela vai estar conosco lá, fazendo exposição, ao lado do Gabriel também, que é escritor, que tem uma história, eles vão se conhecer, vão ver que legal que vai ser. E amanhã você vai conhecer pessoalmente a Cris. Então, você que vai no evento, vai passar lá, vai dar um abraço na Cris, vai fazer uma foto com ela, vai conhecer a Nayane, né? Nível de suporte 3, leva sua filha também, que é autista, ou filho, para tirar uma foto com a Nayane, que ela vai gostar, e ela vai tirar foto com você, com certeza. Dá uma boa noite para a Nayane, manda a Nayane falar boa noite para todo mundo que está em casa. Fala boa noite, Nayane.
Fala bem alto. Boa noite. Bem alto. Boa noite. Boa noite, a gente já falou pra você, tá vendo? Obrigado, Tato, você tá aqui, tá bom? Manda beijo pro pessoal assim. Manda. Isso. E o papai dela tá lá fora, né, Cris? Ele tá fora do estúdio, tá nos assistindo também. Isso. E o pessoal tá todo ligadinho. Vamos falar um pouquinho? Quem é a Cris? Da onde veio a Cris? Nasceu aonde? Tá morando aonde? Fala um pouquinho da Cris, da família, de você, da sua vida pessoal, resumidamente. Quem é, para você chegar até aqui, para você chegar até escrever o livro. A partir daí, nós vamos bater um papo sobre o livro. Então, eu quero que você fale sobre a sua vida, né? Pedagógica, e depois a gente vai chegar a falar um pouquinho sobre o livro. Pode ficar à vontade, fica à vontade para aquela câmera lá. A Cris Nascimento é filha de roceiro, nasci em Euclides da Cunha Paulista. Agora nós moramos em Rosana, que era município ao lado, já há mais de 20 anos. Já trabalhei na roça, já trabalhei em fábrica de costura, já trabalhei em creche, passei muita dificuldade, muita necessidade. E para mim fazer a minha faculdade, eu precisava trabalhar meio período, cuidar das crianças, porque meu esposo trabalhava fora, e para que eu pudesse pagar a minha faculdade, eu tinha que fazer tapioca e café, chocolate quente, vender na porta da faculdade. Então, assim, a minha vida foi muito sofrida, mas pela misericórdia do Senhor, Deus permitiu que eu estudasse, me tornasse professora, já há mais de 20 anos, e no ano passado eu fui convidada para escrever esse livro, porque eu trabalho com crianças TEA, e um determinado dia eu estava trabalhando e aconteceu uma situação complicada na escola a respeito de uma criança ter se desregulado, e eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Vendo aquela situação, meu esposo foi me buscar depois do trabalho e eu estava já numa crise de ansiedade, e quando eu entrei no carro eu disse, ele me leva para o hospital. E quando chegando lá, a pressão estava mais de 20, à beira de um infarto, e depois eu fui orar para o Senhor e perguntar para ele o que eu poderia fazer para melhorar aquilo e a minha vida também como professora. E o Senhor falou para mim que eu tinha que estudar. E eu fui estudar. Eu virava dias, noite estudando. Fui procurar pessoas que pudessem falar sobre esse assunto e eu comecei a ter condição, ter posse do que eu estava fazendo. E não sofri mais daquela forma. Hoje eu trabalho na prefeitura, sou professora efetiva do município de Rosana, e eu trabalho na sala do AEE. Eu tenho 10 crianças TEA, e eu dou suporte a essas crianças e também para as famílias dessas crianças. Eu creio assim que esse é o propósito que Deus deu para mim, que é ajudar as pessoas que precisam de uma ajuda a respeito de conhecimento, o que fazer, um direcionamento, porque eu sei que não foi fácil. Eu não tive o apoio que eu precisei quando a Anaiane nasceu. A gente ficou muitos anos sofrendo, porque a gente não sabia lidar com as crises, a gente não sabia o que estava acontecendo com ela, a gente não sabia de nada. Então isso foi motivo de muito choro, muita luta. Quer dizer, então, que você trabalha com crianças especiais, né? Isso. A sua cidade, você estava falando, ela tem quantos mil habitantes? Entre 14 e 15 mil. Tá, É pequenininha. vamos falar, 15 mil habitantes. Bom, eu não vou fazer uma soma rápida aqui de quantas crianças autistas nós temos lá. Você tem ideia, mais ou menos, de quantas pessoas autistas tem na sua cidade? No município eu tenho. No município a gente tem 53. 53. Agora A produção dá quantos por cento da cidade? 15 mil aí? Mas aí deve 0,25? ter, eu creio que mais uns 20, 25 no estado. Então vai ter cerca de, vamos colocar uns 80? Tá. 80 crianças. E você viu a necessidade de trabalhar com essas crianças especiais. Como que é o suporte para a educação com essas crianças especiais dentro da escola que você trabalha lecionando para essas crianças? Então, lá no nosso município, até que não é assim tão ruim. Porque o que acontece? As crianças têm... até no ano passado eram professores que apoiavam eles ali. Do meio do ano passado para cá,
ela tem um acompanhante pedagógico, que dá o suporte que ela precisa na escola. O professor orienta e esse acompanhante executa. Então, se a criança tem um nível de suporte, que ela precisa de ajuda para ir ao banheiro, ou algo a mais, aquela pessoa ali está para estar ajudando. E também, se precisar de ajuda na sala de aula, essa pessoa também está. Então, assim, nós temos vários projetos que envolvem os autistas, natação, hidroterapia, karatê. Então, assim, tem várias atividades que as nossas crianças participam. Então, o nosso município não está muito fora, assim, da questão do suporte, não. Falta muita coisa para que a gente possa dizer, assim, que as crianças tenham o suporte do necessário para eles. Mas o novo prefeito está entrando, né? A gente crê, assim, que ele está com projetos para que melhore essa causa, então nós estamos animados que isso possa melhorar mais ainda. Bom, você está falando de prefeito. Nós temos um prefeito aqui que levantou a bandeira, principalmente fez a campanha falando sobre autismo, né? Hoje, alguns já falam que ele se beneficiou da causa para ser eleito, e outros falam que ainda é cedo para que o prefeito faça alguma coisa. Nós participamos de um evento lá no Teatro Nerdelo, aqui na cidade, o prefeito foi, e nós temos um SEMA que foi deixado pelo governo anterior, aonde seria inaugurado em abril. Mas o prefeito, eu pensando que se ele dá prioridade aos autistas, e levou a bandeira dos autistas, ele tinha que dar um jeito de inaugurar o SEMA de qualquer maneira em abril mesmo, ou um mês que atrasasse, porque nós estamos assim com uma demanda muito grande, com o tratamento de crianças reduzidíssimos. Nós temos 70, 80 pessoas, eu creio que é isso, sendo tratado no centro especializado com crianças autistas aqui da cidade, e temos mais de 500 crianças esperando. Uma cidade de 310, 320 mil habitantes. Eu acho que o prefeito tinha que dar um pouquinho mais de prioridade, né, Murilo Félix, já que você levantou a bandeira, dar um pouquinho mais de prioridade à família típica. Aproveitar esse mês, né, que é de conscientização do autismo, e colocar a mão na cabeça, se conscientizar realmente, né? Todos falam que você levou a bandeira do autismo, nós vimos isso aí, eu sei do seu trabalho pelos autistas, mas precisamos com urgência, né, como foi dito na sua fala. Esse ano ainda nós vamos fazer isso. Nós não temos tempo para pensar em esse ano ainda. Nós temos a necessidade, porque as crianças estão regredindo. As crianças estão sem suporte. E aquelas que tem aqui na minha cidade? O tratamento profissionais é privado, na verdade, né, ou aqueles que judicializam e ganham seus direitos, e a prefeitura não tem os profissionais, mandam para as clínicas, na verdade são poucos, né, são poucos. E ainda a prefeitura, o SEMA, ouvi falar que está não reconhecendo os diagnósticos dados pela equipe multidisciplinar privada, particular, que eu acho um erro, né? E isso vai retardando as crianças em fazer os seus tratamentos. Isso não tem na sua cidade, né? Assim, por ser uma cidade pequena, acho que é um pouquinho mais fácil. Não é que não tenha, é que você sabe que todo início... Mas pode ser sincero, porque nós queremos conhecer uma cidade do sul que é pequena, perto da nossa, para nós sabermos um pouquinho como que é lá e como que é aqui numa cidade grande, como uma cidade de Limeira já evoluída. Nós não temos um centro ainda. Nós não temos. As crianças que são atendidas no município, elas são atendidas num convênio juntamente com a APAE, com os profissionais que são contratados também pela prefeitura. Então, assim, falar para você que as crianças têm todos os suportes, as terapias que precisam, não tem. Mas a gente crê que isso vai melhorar. Porque ele disse que na campanha que a educação é a menina dos olhos dele. Então, assim, a esposa é professora. Então, a gente acredita de que a nossa educação e que as terapias, os tratamentos que as crianças precisam ter sobre o autismo, que eles se avancem. Mas nós não temos um centro lá. As crianças que têm alguns acompanhamentos, que não são todos, porque assim, o município é pequeno e
não tem profissionais suficientes para atender. Então, a gente sofre com isso também. Mesmo sendo pequeno. Mesmo sendo pequeno. Então, não deixa de ser os mesmos problemas que vocês têm aqui, sabe? Então, a gente tem esse tipo de problema. Mas Então, na verdade, vamos generalizar, porque, na verdade, é o que está acontecendo, né? É no geral. Mas eu acho que quando nós temos uma cidade evoluída e você necessita, e temos um prefeito que lutou pela causa, na verdade, né? Você está falando, o pessoal briga muito, que ele está falando de muitas outras coisas, mas o autismo está ficando. E esse mês apareceu, amanhã nós temos um evento. Estamos aguardando a presença do prefeito lá no evento, mas não para ficar 1 minuto, 2 minutos, né? Não para ficar 1 minuto, 2 minutos. Vai lá para participar, conversar com as mães, ver necessidade, dar a cara a tapa realmente, porque é um homem público que está nos representando, foi votado para isso. Então eu acho muito importante o prefeito Murilo Félix amanhã e o seu vice estar presente, e o pessoal, os profissionais de saúde, da educação, com o seu secretariado, estar presente lá. E eu convido todos os vereadores. Essa semana eu estive na Câmara, pude usar a tribuna, e convidei todos os vereadores, o seu José estava lá também, a Cir Palma usou a tribuna, e convidamos a todos a estar amanhã nesse evento. Nós precisamos que vocês mostrem realmente que vocês estão engajados, que vocês estão afim. Se não estão, nos engana pelo menos. Aparece no movimento amanhã, que nós vamos estar lá, né? Eu vou estar com o microfone aberto na minha mão, e nós queremos saber, né, um pouquinho mais sobre o Murilo. Não vamos atacar ninguém, claro, gente. Amanhã é um dia de festejarmos um evento gratuito, onde as crianças vão se divertir, comer à vontade, e nós vamos conhecer pessoas novas, assim como a Cris está lá. Então você não precisa ser de família típica, ter filho autista, você pode comparecer amanhã no Parque Cidade, na Hípica, a partir das 14 horas, que a Cris vai estar lá mostrando o livro. Você pode ver o livro, pode comprar o livro, já pode autografar para você, já leva com dedicatório o livro, que vai ser top pra caramba. É isso aí, Cris? Inclusive, as nossas mães tiveram uma reunião semana passada, levaram os problemas, sabe, numa conversa, já para pensar na solução desses problemas. Então, assim, está acontecendo. Segunda-feira a gente já vai ter também uma palestra que vai falar com a comunidade, né? Então, assim, a gente está percebendo o engajamento para que as coisas melhorem cada vez mais. E falar em palestra, você é palestrante também? Sim. Tem dado palestra na região, na cidade? Sim, eu faço esse trabalho já tem 2 anos, inclusive esse ano eu tenho várias palestras agendadas. Aqui em Limeira ainda não, né? Na região, né? Mas ela vem se chamar, viu, gente? Ah, sim, com certeza. Estou aberta a vir, sim. Então, ó, segunda-feira, a minha palestra, ela está intitulada como Autismo e Sociedade, Construindo Pontes para a Inclusão. Então, olha, que tema legal, que a gente percebe assim. Perfeito. É um momento, né? É um momento, aproveitando o mês, é um momento de construir pontes, né? Qual a dificuldade? Vamos construir pontes que a gente vai chegar aonde você quer chegar, né? Então, temos livros, temos o Google, nós temos informações, nós temos o podcast A Voz do Autismo, que é uma ponte para você fazer a sua inclusão, e é necessário. Bom, bora lá. Vamos falar como surgiu o livro. Gente, eu gostei da capa do livro, né? Ele é bem assim, prático. Você olha autismo, um guia prático e humanizado. Gostei da capa, viu, Ismael? Não sei se foi você que fez, o pessoal que... Eu gostei muito da capa, bem tranquilo, mostrou o autor aqui, então, perfeito. Simples e objetivo, né? Olhou aqui e já identifica o que é o tema e o conteúdo. Olha que é difícil. Parabéns, viu, Ismael, pelo trabalho, juntamente com a Mel, pelo livro aqui. Depois a gente vai terminar de ler isso aqui. Tem muita pergunta. Como surgiu o livro, então? Vamos falar desse livro, a ideia do livro. Eu sei que você é profissional, você é uma mãe, né? Tem a resiliência, na verdade, para falar um pouquinho sobre o assunto. Então, o que fez você a escrever esse livro? A necessidade de ter uma impressão. Eu brinquei, eu participei de uma live com eles agora, dia 2, e eu falei, né, que o homem tem que plantar uma árvore, ter um filho e fazer um livro. Eu não tenho um livro ainda, mas eu quero fazer esse livro e já estou em assunto com a editora para a gente fazer. Qual é o nome da editora, primeiramente? A editora Getty, do Ismael e da Melissa. A editora Getty. E como que surgiu a ideia desse livro? Vamos lá. A ideia desse livro surgiu a partir da minha dor. Como você encontrou essa editora? Vamos lá, conta aí. Como eu encontrei essa editora? Foi assim, eu iniciei a minha atividade... Bom, você vai falar bastante, pode ter fechado nela, viu, diretor? Pode fechar a câmera nela? Ela fala diretamente com nossos
ouvintes em casa. Eu iniciei os meus trabalhos como palestrante, né, a partir desse momento que eu fui estudar, me interagir do assunto, e oferecendo um trabalho para um diretor, ele me disse que ele ia indicar uma pessoa para mim, porque esse trabalho que eu estava fazendo era um trabalho significativo que merecia escrever um livro. Falei, não tenho capacidade para isso. E ele, fala com ela. E aí eu hesitei uns 3, 4 dias, e ele me mandou outra mensagem. Você já falou? Eu falei, não. E eu falei com essa pessoa, que é a Melissa, ela agora é editora, ela faz a revisão dos livros, e ela, na primeira entrevista que teve comigo, ela falou assim, mas Cris, esse assunto seu não se enquadra no livro que a gente quer escrever, mas a sua história é boa. Nós vamos pensar e depois a gente conversa. E aí eu recebi o convite de escrever o livro sozinha, porque eu ia ser uma coautora, contando a minha história de resiliência com a Nayane, né? E foi assim, falar para vocês que foi fácil, não. Foi um trabalho bastante árduo, né? A editora, representada por a Melissa e o Ismael, eles realmente são as pessoas que, assim, pegou na minha mão para poder a gente conseguir escrever esse livro. Então, devido a uma dor que eu tive. Qual era a dor? A necessidade de me capacitar e entender mais sobre o assunto. Por quê? Porque eu tenho a Nayane e porque eu não estava conseguindo me sentir realizada como professora, como ter crianças autistas e não saber o que fazer quando eles entravam em uma crise, uma desregulação. Então, a partir desse dia, que eu já até comentei que eu passei mal, eu comecei a me interagir mais do assunto, e quando a Mel veio me fazer esse convite, eu ainda hesitei um pouquinho, porque eu achava que eu não ia ter capacidade, mas assim, com a guia do Espírito Santo, de Deus, eu consegui. Então foi isso, foi devido à minha dor, me sentindo uma incapaz, através de muitas frustrações que eu passei, que nasceu esse livro aqui. Você falou sobre resiliência, se falar muito, né, você vai acabar chorando, mas é legal falar sobre resiliência, gente, porque aqui na Cidade de Limeira eu tenho um amigo, Acir Palma, nós temos um projeto que chama Tecole, que ele faz, e é um encontro onde as famílias atípicas se encontram a cada 15 dias, em lugares diferentes, para falar sobre o assunto do dia a dia, cotidiano, né, de uma mãe atípica. E, na verdade, a resiliência é bom porque você bate esse assunto, eu até falei na live com vocês, porque para você falar sobre autista, se você fala com uma pessoa que não tem ninguém na família, ela não vai entender a sua dor. Ela não vai entender aquela mãe que sai de manhã e volta à tardezinha só, e fala, não, onde essa mulher vai? Que ela não trabalha, ela sai com o filho e não volta. Então, às vezes, até critica, mas não sabe a luta que é do dia a dia de uma mãe. Mas, na sua vida pessoal, qual foi, entre aspas, o pior momento? Que eu falo assim, que a mãe, quando ela tem um filho autista, ela foi escolhida a dedo por Deus, né? Foi selecionada para esse projeto de Deus aqui na Terra. Qual foi o pior momento para você? Como mãe atípica? Qual foi o fato? Uma discriminação? Qual foi o maior tapa na cara, entre aspas, que você recebeu assim, em todo esse tempo? Na realidade, esse assunto dói um pouco, porque não foi só um tapa na cara, foram muitos, né? Então, assim, o primeiro deles é quando a gente descobre que a gente tem um filho que é autista, né? Porque todo mundo almeja ter um filho, que seja um filho normal. Você tem seus projetos, seus sonhos quando você está Então, grávida. assim, quando eu soube, eu chorei muito, eu fiquei sem chão. Eu achava que era culpa minha, que eu era que tinha ocasionado isso com a Nayane. Então, assim, foi muito dolorido, eu chorei bastante, e esse foi um dos momentos, porque aí, quando eu percebi que eu precisava fazer algo por ela, corri atrás das terapias, atrás de tratamento, né? Se precisaria tomar remédio ou não, qual caminho eu deveria seguir. Então, eu chacoalhei a poeira e fui atrás do que precisava. Então, esse foi um momento, assim, muito dolorido. Um outro momento foi quando a Nayane, que foram vários, a Nayane tinha as crises dela e que a gente não sabia o que fazer, sabe?
Porque a Nayane, se você tiver a oportunidade de conhecer ela, ela vai ter 2 marcas assim nas mãos. E essas marcas são que ela mordia muito, que ao chegar ao ponto dela morder, de sangrar, porque ela não conseguia falar. Nossa. Como o Josué falou, a Nayane é nível de suporte 3, então ela não conseguia falar direito. Hoje ela fala algumas coisas, mas ela não tem uma fala totalmente funcional. Ela consegue abrir um diálogo assim com a gente, com pouquíssimas frases, até agora, depois de muitas terapias, principalmente com a psicopedagoga, ela fazendo uso de florais, de óleos essenciais, para ficar mais calma. Então, assim, aí a gente conseguiu ter assim, uma qualidade de vida. Então, e além disso, o pior tapa na cara é o preconceito e o julgamento das pessoas. Isso tem até hoje. Nossa, porque assim, as pessoas acham que a gente não educa, que a gente não ensina. É milhões de vezes a mesma coisa, todos os dias. Você acha que é falta de informação, né? Falta de empatia, para que a pessoa venha entender um pouquinho e não gerar esse preconceito? Porque a mãe sabe o quanto, né? A filha às vezes não entende, dependendo do nível de suporte, mas a mãe, ela sente na pele, né? Então é como se estivesse falando com a mãe e gerando preconceito para a mãe. Ismael, o que eu percebo, assim, o pior fato é que o que acontece? Tem até um vídeo feito na Rússia, com umas crianças que eles montam 2 casas tipo 2 casas de boneca, cheia de brinquedos, e numa das casas eles colocam uma criança especial, independente da síndrome. Colocam uma criança especial e na outra casa eles só têm os brinquedos. As crianças, por exemplo, de 0 a 3, no máximo 4 anos, elas vão direto brincar com a criança especial. A criança que passou de 5, 6, 7 anos, ela vai para brincar onde não tem a criança especial. Ou seja... Você percebeu, então, onde está o problema? Já começa, o preconceito, na verdade, vem na educação familiar. Né? Porque a criança, quando ela começa a se dar que ela é alguém, ela começa a escolher os seus caminhos. E aí já começa a ir já, desde pequenininho. Olha, que coisa séria, gente. Então, a sociedade perdeu isso, sabe? A gente não pode, assim... falar com todos, mas isso é uma coisa que assusta, principalmente nós também que estamos na sala de aula, na sala de aula, porque as crianças, elas já estão trazendo isso com elas de casa. As suas crianças da sua sala de aula, pelo jeito, deve ser diferente o tratamento com os autistas na sua escola. Como que é isso aí? Como que você vê eles? Nossa, eu falo assim que é perfeito. Por quê? Primeiro, eu amo o que eu faço. Então, se o professor ama o que ele faz, isso já é um diferencial. Segundo, eu tenho paciência. Terceiro, eu busco conhecimento. Quarto, a família é minha parceira. Sempre. Então, isso para mim é um diferencial. Se você perguntar para qualquer mãe dos meus autistas, elas vão falar. A Maria Cristina é show. Eu gosto que meu filho estude. Até mesmo mães que já passaram por mim há 10 anos. Até mesmo, né? Acho que qualquer mãe de criança autista queria uma crise aqui, nós não temos, gente. Vamos trazer ela para Limeira? Vamos fazer uma hashtag crise em Limeira agora aí. Né? O Ismael, Mel, ajuda nós aí. Vamos fazer alguma coisa para ela vir para cá. Porque nós precisamos de pessoas assim. Para ser professor, já tem um coração empático, já tem que ter, né, um amor enorme. Sim. Agora você é uma neuropedagoga, ter uma filha atípica, né? Mãe, gente... nós temos que ter, né? Então tem muita coisa para contar da sua vida que você passou. Sim. Então é importantíssimo. Mas se eu ficar falando, gente, sobre o dia a dia dela, é o que as mães estão em casa. Eu vou até ler alguns comentários aqui. O pessoal fala aqui, ó. A Silvana Grarri fala: olá pessoal, vamos compartilhar, tá ligadinho? Opa, sumiu aqui, o que eu fiz isso agora? Então, gente, a gente percebe que as pessoas que estão comentando, essas pessoas são pessoas que passaram pelo mesmo, né, pelo mesmo dificuldade que você passa. Isso. Então, você vê o comentário, quer ver, agora abri novamente aqui. Temos até comercial no podcast, legal, hein? Bom, a Carolina Sanches, ela fala: uma dor que só nós, mães e pais, sentimos. Magali Gomes de Almeida, acompanha um pouco esse trajeto. A Carolina Sanches, ela fala assim: primeiro investir na rede pública. Exatamente. Maternidade atípica, ela fala sobre
Eu também perdi o chão quando ela ficou sabendo que a filha dela era autista, né? É aquele momento de luto, né? Aquele momento de luto que todo mundo fala, né? Isso. Eu não esqueço que eu entrevistei um advogado aqui, eu não esperava ele ter falado isso, mas ele falou que ele perdeu o chão. Um advogado preparado, cuida de causas, ele falou, Josué, eu perdi o chão, né? Então, é desse jeito, gente. Quem mais aqui? Vamos ver o que a Carolina está falando. Nós repetimos 1 milhão de vezes rotinas, falhas nos ensinos, e ainda pode ser que eles não nos entendem. Isso. A Ana Cristina, a crise é nossa. De lá da minha cidade. Vou roubar ela então, gente. Olha aí. A Magali fala assim, durante as crises, pessoas não entendem e acham que as crianças são mal educadas. Ela é da minha cidade também. E estão falando que você é uma ótima profissional. Aqui já teve fatos das pessoas estar em fila de banco e a mãe tem que ir no banco, né, com a criança, e a criança fazer aquela, entre aspas, né, para eles, birra. E já teve fatos aqui na cidade de a pessoa na fila falando assim, ó, sua filha é mal educada, você não sabe educar ela. Gente, falta de conhecimento gera preconceito. Então nós temos que trabalhar onde? Na raiz, na educação familiar. Os pais ensinarem na sua residência. Os professores ensinam na escola, os pais educam em casa, né? Então vocês têm que educarem os seus filhos à inclusão, a entenderem. Porque até mesmo, sem medo de errar, o seu filho, amanhã, quando crescer, seu filho de 6, 10 anos, vai ter alguém na família. Daqui 30 anos vai ter alguém na família dele autista. Ou vai ser neto. Vai ter, pode anotar, gente. Pode anotar que é certeza, né? Sobre a prevalência, está para sair uma nova prevalência. De 36 pessoas, uma é autista. Eu acho que agora, de cada 25 vai nascer uma autista. E isso vai diminuindo, né? Vai aumentando o número de autistas e vai aumentando. Então, temos que ter atenção e cuidado para isso, gente. É muito importante. Deixa eu pegar o livro na mão, que a gente vai falar um pouquinho sobre o livro. Sem contar que em 1980 a prevalência era de 1 a cada 10 mil, tá? Bom, você tem a prevalência aí, né, Jonathan? 1 a cada 10 mil. Então agora tá... essa é a prevalência que você está falando. Ó, eu lembro, eu vi. Ah, agora 1 para 36. Então tá 1 para 36. Em 2004 era 150 por 1. Uma criança, cada 150 nascia uma. Isso. Então, gente, em 2000, depois de 25 anos, isso aí caiu notoriamente, gente. Caiu 4 vezes mais, né? 5 vezes 3, 15. E agora do 25 você vai ver como vai ser. E agora na nova pesquisa que vai sair agora, vamos ver. Bom, eu tô com o livro aqui, ele tá com algumas coisas. Você vai entender um pouquinho sobre o livro da Cris. Ele vai falar o que é autismo, níveis de suporte, possíveis causas do autismo, sobre a inclusão que nós estamos falando, mitos e verdades sobre o transtorno espectro do autismo, primeiros meses, o que observar, o diagnóstico do autista, lidando com o autista na escola, é o que ela mais faz, orientação para atuar no contexto escolar, gerenciamento, situações de conflitos em sala de aula, e você não está só nesta jornada. Isso aqui acho que é o principal. A biografia dela também, referências bibliográficas que você vai encontrar nesse livro. Mas vamos lá, eu dei uma fuçada nisso aqui, nesse exemplar. Eu estava vendo aqui sobre mitos e verdade. Eu achei, gente, eu não sei. Autista não tem sentimentos? Ou tem sentimentos? Eu quero saber de você, como neuropedagoga, como mãe atípica e como professora. Como que é o sentimento de um autista? Porque eu amo uma criança autista que me trouxe para cá, na verdade, foi um dos que me colocou para engajamento. Eu me considero um altivista, tem ativista, eu sou um altivista, na verdade. E ele me fala que me ama, ele tem um sentimento forte por mim, eu por ele, né? Como que é o sentimento de autista? Pergunto de novo. Autista não tem sentimento ou tem sentimento? Conta para mim. Autista tem sentimentos. Eu posso provar isso todos os dias. Mas no meu livro, eu trago aí uma história. Uma história que é a minha história real. Quando eu estava escrevendo o meu livro,
em julho, Pode cortar nela, João. eu perdi meu pai. E eu fiquei assim, muito triste, porque os últimos dias que meu pai faleceu, eu não estava com ele, porque eu estava escrevendo esse livro. E quando meu pai faleceu, a Nayane foi se despedir. A Nayane foi se despedir do meu pai. Quando ela chegou na beiradinha do caixão, ela começou a chorar. Quer dizer, sentiu. Ela começou a chorar, e meu pai morava em Euclides da Cunha, então tem 7 quilômetros uns 4 quilômetros até chegar ao cemitério. A Nayane foi os 4 quilômetros chorando. A Nayane viu enterrar o meu pai, ela continuou chorando. Ela voltou para o sítio, que juntando tudo vai dar uns 10 quilômetros, chorando. E quando ela chegou na casa da minha mãe, ela ficou por horas, as lágrimas correndo. Então, assim, um sentimento de dor e de tristeza. Então, o autista tem sentimentos. E, assim, a alegria que eu posso ter todos os dias, porque eu falei até na nossa live, a menininha falou assim para a mãe dela: mãe, eu estou ansiosa. Por que você está ansiosa? Porque hoje eu tenho atendimento com a professora Maria Cristina. Uma criança que não olha, que não deixa você tocar, que não fala, mas que ela, depois que começa a conhecer você, ela olha para você, ela sorri, ela te abraça, ela te beija. Então, assim, autista tem sentimentos, da maneira dele, mas ele tem. E são sentimentos mais sinceros que você possa ver, né? Verdadeiros. Sentimentos verdadeiros. Quer saber se uma criança gosta de você? É só perguntar. Uma criança comum, típica. Mas se você chegar num autista e ele falar que gosta de você, ele se aproximar de você, você ganhou na loteria. Com certeza. Se você tiver com má intenção, por que eu digo isso? Se você não for verdadeiro nos seus sentimentos, ele vai perceber. A criança autista, ela, atípica também, mas a atípica, ela vai perceber ainda mais. Entendeu? Então, ela vai se afastar, ela vai ter repúdio. Então, assim, o professor ou qualquer pessoa que trabalha com autista, você tem que ganhar. Você tem que ganhar ela. Você tem que se adaptar a ela, não ela se adaptar a você. É que nem a sala de aula hoje. Antigamente, as crianças se adaptavam ao professor. Hoje não, o professor, ele que se adequa às crianças. Então, assim, principalmente se tiver uma criança atípica, você tem que procurar se envolver, conhecê-la e um vínculo verdadeiro. E entender essa forma literal da criança autista entender as coisas. Eu sei porque a mãe do Rafa me dá uns puxão de orelha às vezes. Gente, eu sou bem extrovertido, eu sou comunicativo, eu sou brincalhão fora daqui. Eu vivo a vida, na verdade, intensamente. E quem me conhece lá fora sabe como eu sou. Então, às vezes eu brinco com o Rafa e solto algumas coisas. E depois, lá vem a mãe, né? Jô, você falou isso, né? O pai. Ô, você falou isso pro Rafa? Falei, por quê? Porque ele tá repetindo isso nas terapias dele. E estão puxando nossa orelha para não falar mais. E nós não falamos, então só podia ser você. Eu falei, realmente foi eu. Então, nós vamos aprendendo com essa vida da criança. Né? Então, às vezes a pessoa fala assim, só sente na pele, né? Quem realmente tem um filho autista. Eu concordo. Mas eu também sinto na pele, porque eu levo essa bandeira e eu tô próximo de uma criança. E todos os dias eu falo com os pais dessa criança e eu convivi com ela não verbalizando. Né? E de tanto eu falar, essa criança fala, a Ginete Tagarela fala. E saiu um vídeo essa semana com uma profissional que vai estar conosco no dia 25, e o Rafael verbalizando, falando sobre o dia do autismo. Até emocionou, na hora que eu vi, emocionou, falei, nossa, Adriele, que lindo, né? Já mandei mensagem para a profissional dessa clínica, eu falei, olha, eu quero você comigo, quero que você fale sobre esse trabalho que você faz e sobre essa criança verbalizando. Porque eu estou estudando um pouquinho sobre verbal e não verbal, e tem muita coisa sobre verbal e não verbal. Né? Tem crianças que não falam, mas podem verbalizar através de uma Libras.
Então você não pode falar que essa criança é não verbal, se ela não verbal é quando ela não tem condições de traduzir para você sentimentos ou traduzir o que ela quer. É pronúncias. E a pronúncias ela pode ser através do Libras. Se ela faz a pronúncia através da Libras, porque ela está verbalizando. De uma maneira diferente, mas está verbalizando. Então eu estou estudando um pouquinho sobre isso, porque eu achei muito interessante e eu não imaginava sobre isso. Bom, gente, às vezes você está assustado, né? Quando nós temos alguém autista conosco, você vê reações. Eu estou achando tão lindinho ela aí, o comportamento dela tentando me imitar, tentando se mostrar alguma coisa, né? Se verbalizar, que eu acho muito legal isso. E eu gosto muito, gente. Você não sabe o quanto eu gosto de criança típica. E você está em casa falando assim, poxa, será que eu vou ter um filho autista? Como que eu faço? Eu posso prevenir de não ter uma criança autista? Como você falou, nós falamos aqui. Você engravida, você casa, você paquera, namora, noiva, e você tem uma criança autista, mas você tem seus projetos. Antes de nascer a criança, você projetou tanta coisa para ela. De repente você pega uma criança de nível de suporte 3. Quantos anos tem sua filha? 24. 24. A idade do meu filho. E aí? Você vai pôr numa faculdade? Não. Como que é? Dependendo do suporte da criança. Como que fica o luto de uma mãe? Será que o luto é eterno de uma mãe? Você tem esse sentimento, você acha que vai ser para sempre? Porque o autismo não tem cura. Eu tenho duas perguntas para fazer aqui. E eu vou fazê-la em conjunto para você. A possibilidade, o seu livro fala sobre isso, de prevenir o autismo? O que acontece? Por que uma criança nasce autista? A questão do autismo, ela é multifatorial. O que significa isso? Que tem muitos fatores. Um deles é a genética. 80% a genética, certo? Os outros 20% fatores ambientais, que aí pode ser questão de prematuridade, alguns problemas na gravidez, alguma coisa que aconteceu durante a gestação ou na hora do parto, a mãe ter tomado algum medicamento, então vários fatores, usuário de droga, alcoolismo, então assim, muitas coisas. A questão dos 80% de genética, que assim, quantos genes que já estão certo de pesquisa que eles podem causar autismo. Nós temos 22 mil genes, né? 1.200 podem causar autismo. Na minha família, eu, meu esposo, meu pai, minha mãe, nós não temos filhos autistas. Então, o que aconteceu que a Nayane nasceu autista? Porque existe uma situação chamada mutação do novo. O que é isso? É que durante ali a formação da pessoinha aconteceu alguma coisa e o gene foi parar na formação da Nayane e a Nayane nasceu. Então, assim, você pode prevenir tendo uma vida saudável, regulada, certo? Mas se você tiver alguma pessoa na família, ou então acontecer esse problema durante a formação, aí provavelmente você terá um filho que tenha TEA. Então, assim, ninguém está sujeito a não ter, né? Ninguém está. E aí, uma mãe pode viver a vida inteira no luto? Sim, conheço várias mães que vivem em função disso. E eu vou explicar para vocês como é que elas vivem em função disso. O que acontece? Tem mãe que tem criança de nível de grau 3, que a gente sabe que se essa criança, ela passar por todas as terapias, se for descoberto ali ainda pequeno, ainda pequenininho, até os 3 aninhos, que se ela tiver as terapias certas, adequadas, intervenções, essa criança ela vai sair do nível 3 de suporte, ela vai para o 1, né? Só que nem, por exemplo, no meu município, é difícil, a gente não tem terapeuta ocupacional lá. Eu não sei como é que é vocês aqui, mas a gente não tem lá. Geral, então, assim, geral. Entendeu? Então, assim, a criança precisa dessa terapia e ela não tem. Aí ela precisa da fono, ela não tem. Aí ela precisa da psicóloga, ela não tem. Precisa do psicopedagogo, ela não tem. O que vai acontecer?
Mesmo que ela seja um nível de suporte 1, que ela fale, ela vai lá para o 3. Por quê? Porque ela não teve os estímulos necessários. O que eu vejo hoje? Tem mães de crianças de nível de suporte 3 que não aceita que o filho não vai aprender. Então, isso é uma maneira de luto. E esse luto nunca vai sair. Porque as mães, eu não quero assim falar. Ou seja, a mãe acha que o filho não é capaz. Não, ela acha que ele é capaz, mas ele não consegue. Sim, mas a mãe praticamente acaba fazendo esse bloqueio na criança. Porque a questão do cognitivo ser preservado é uma coisa. Se o cognitivo não é, sabe? Aí a criança vai aprender? Vai, claro que ela vai aprender. Mas ela vai ter um pouco mais de dificuldade. Sim. E ela precisa dos estímulos na época certa. A Nayane não teve. A Nayane não teve os estímulos na época certa. Você começou o tratamento com ela Nayane... tardio, na verdade. Sim, assim. você sabe quando que a Nayane E quanto mais tardio, pior é para a recuperação. Você sabe por quê? Assim, por causa da formação da parte neurológica que a criança tem. Existe aqui no cérebro uma função chamada neuroplasticidade. O que é isso? É que o nosso cérebro tem capaz de ficar criar elasticidade para gerar novos conhecimentos. Então, quando a pessoa ainda é nova, isso está mais fácil, está tudo molinho. Então, assim, por exemplo, a criança não fala, mas ela vai até a terapia com a fono, e a fono todo dia vai bater ali com o martelinho no mesmo lugar. E aí essa capacidade de plasticidade vai abrir um outro caminho e a criança vai falar. É um exercício que você está fazendo. Você entendeu? Sim. Então é isso. Então se ela não tem aquela terapia própria necessária para aquele propósito, então o cérebro ele passa por um processo que chama poda neural. O que acontece? A parte da fala. A parte da fala, se a criança não executa a parte da fala, aqueles neurônios vão morrendo e vão ficando ali no cantinho. Aí acontece a poda neural. O que é a poda neural? É uma limpeza dos neurônios que não estão em funcionamento. Aí aquilo vai ser tudo jogado fora, entendeu? E aí, com as terapias, que vai ali, ó, todo dia, a mesma coisa, os pais ajudando em casa, porque... Josué, existe um problema em relação às terapias. Os profissionais que atuam, eles precisam orientar os pais para continuar a terapia em casa, para que em casa os pais façam o propósito também dessa criança melhorar. Porque, de repente, é um município pequeno, aí só pode atender meia hora, 40 minutos, são muitas crianças, e aquilo é muito pouco. Então, precisa ter a orientação. Então, e aí eu fecho a minha fala. Então, assim... A gente precisa ficar de luto, mas precisa pensar que seu filho tem que evoluir. Então, a gente precisa ir atrás de tudo, sabe? Precisa ir atrás de tudo e tentar resolver. Eu acho que sentir que está em luto é uma coisa, mas você não pode se sentir culpado por isso. A culpa te faz agir diferentemente do normal, ou seja... Você tem culpa, que nem você estava falando, eu não vou levar minha filha na terapia, minha filha não vai ser capaz. E, como você estava falando, esse estímulo para o desenvolvimento é como se fosse uma academia para o músculo dilatar. Sim, sim. Para sair novas formas, para sair novos ramos, para que a mente da criança ela comece a se desenvolver e a se recuperar pelo atraso da formação. É isso mesmo. Então, acho que mães e pais, eu insisto em falar aqui na cidade de Limeira, que tem famílias ricas, que tem seus filhos dentro do seu quarto trancado há anos, e não sai da sua casa, porque você se envergonha do seu filho. Isso é a pior coisa que tem. Eu sei algumas coisas. Recebi uma denúncia até hoje, anônima de uma pessoa, anônima para vocês, mas eu sei quem é, que tem clínicas na cidade de Limeira, que tem excesso de crianças fazendo tratamento, sendo pago por hospitais privados, que transferem essas crianças, mas, porém, não estão fazendo. Estão colocando 4, 5, 6 pessoas para um profissional apenas trabalhar. Ou seja, para receber em volume, como se estivesse tratando 1 a 1. Eu vou apurar isso e eu vou falar aqui, gente.
Porque nós damos voz ao autista e nós vamos ver isso aí. Se há maus tratos, não tem problema de fechar a clínica não, viu, gente? Se há maus tratos, o problema é seu. Então nós vamos apurar isso, investigando, e nós vamos chegar a essa situação. Então pode ter certeza que o que eu estou falando é real. As pessoas confiam em mim, porque é o único podcast aqui da região do estado de São Paulo, aqui dá voz e fala a verdade, e nós vamos bater em cima. Tá bom? Nós vamos bater em cima. Deixa eu te falar só uma coisinha em relação a isso. Ó, Josué, terapia em grupo não funciona. Não funciona. A não ser que for para a questão da socialização. Além do mais, a criança tem que estar cara a cara, eu e ela, sozinha, sem nenhum estímulo externo. Então, assim, não vem com essa conversinha de que terapia em grupo. Não, pai, mãe, não vai dar resultado, tá? Não vai dar resultado. Você tá tapando o sol com a peneira. Vou falar logo assim. Tá ganhando dinheiro em cima do seu filho. Não dá resultado, gente. Não adianta. Não dá. Não dá. Principalmente para autista. Não dá. Bom, você foi homenageada na sua cidade. Sim. Olha, gente, eu mandei a foto pro Jonathan lá, mas enquanto ele... Gente, eu vou até... Eu vou dar um... Que show. Eu vou ler enquanto tá lá. Câmara Municipal de Rosana tem a honra de conferir a Maria Cristina do Nascimento esse diploma em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, representando assim, entre muitas das merecedoras de todo o nosso apreço e consideração. Tá aqui o pessoal, Gislaine, né, que assinou. A presidente Ela da é presidente da Câmara. Que legal, gente, olha. Tá aqui na minha mão. Olha que eu vi isso aí, eu falei para ela, traz isso aí que eu quero mostrar. Por quê? Vai servir de exemplo aqui para nossa Câmara. Câmara Municipal. Não dá para vocês fazerem alguma coisa referente a isso? Não dá? Eu vou fazer então. Sabe por quê? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, eu mostrei na Câmara nessa semana. Aqui vai uma plaquinha com os dados das pessoas. Deixa eu ver aqui. A voz do autismo está escrito. Olha lá, gente, a produção desse troféu. Esse troféu, sabe quem vai receber? As pessoas que têm lutado, têm dado voz ao autista. No meu caso, mas eu não vou receber porque eu sou idealizador do evento. E eu quero o quê? Que com isso ele vire um estímulo para empresários apoiar, para clínicas trabalharem, para pessoas voluntárias, para as pessoas que desenvolvem seu trabalho e continuar fazendo o seu trabalho com o autista, mas vai ser homenageado. Todo ano nós vamos entregar para as pessoas. E não é só da cidade de Limeira. Tá? Eu já tenho contato com deputado federal, deputado estadual, ex-prefeitos. Então, eu tenho cabeleireiro, barbeiro, que sai da sua casa, não é de Limeira, e vai até a casa da criança e corta o cabelo da criança, que nunca deixou ninguém pôr a mão. Profissionalíssimo. Cara, gente, esse merece, vai receber o troféu aqui na cidade de Limeira. Então, nós estamos vendo a data para presentear, para dar honra realmente a quem precisa. E eu sei que vai ser legal. Eu sei que você vai lutar para ter isso aqui, tá, gente? É simbólico, mas é algo inédito que eu estou fazendo para que eu venha estimular o crescimento de pessoas para trabalhar, não só em Limeira, mas em todo o país, dando voz a essas crianças autistas, né, gente? É muito importante, seja o que for. Tem cabeleireiro, tem deputados que criam suas leis, tem vereadores, tem prefeitos. Então nós vamos fazer isso daí. Então é muito legal. Se você quer receber, então por favor, mostre para mim, né, se destaque, na verdade, que você está fazendo isso. Eu já escolhi algumas pessoas pelas redes sociais, né, para a gente conhecer. E já falei de 10 que eu falei, 9 vão vir. Né? Então tem pessoas de Santa Catarina que vai vir para cá para receber esse prêmio. Então é uma honra para mim ser idealizador e espero que ele aconteça assim. E corra, né, gente? Que fica bem conhecido mesmo, que é muito legal. Bom, tá lá. Eu lembrei porque você recebeu isso daí. E é gostoso, não é gostoso você receber um carinho desse? Né? É um mimo, né? Nossa, é maravilhoso. Eu
Fui indicada pela APAI, que a minha filha participa lá, e é assim, na minha cidade esse projeto já tem alguns anos, eles escolhem 5 mulheres da comunidade, então eles dão voz a 5 instituições para indicar as 5 mulheres. E eu fui indicada pela APAI, e esse ano, no Dia da Mulher, eu recebi essa homenagem. Fiquei muito feliz, muito contente demais. E aí, eu gostaria, Josué, nesse dia que eu fui lá, eu tive o microfone em minhas mãos, e mesma coisa eu vou pedir aqui também. Porque assim, nós, mães, a gente luta pelos cuidados dos nossos filhos, dos direitos deles, das terapias deles. Mas, onde esse podcast está chegando? Por favor, cuidem das mamães também. Elas também precisam de apoio. E muitas das vezes, não é o apoio de dinheiro, é o apoio de um colinho, de um ombro, de ouvir, de uma palavra amiga, sabe? Então, assim, a gente precisa cuidar de quem cuida. Isso é muito importante, e onde eu estou tendo oportunidade, eu estou falando sobre isso. A gente precisa que as mães passem por psicólogos, as mães estão sofrendo muito, as mães não estão sabendo como lidar, e isso dói. Tanto é que a gente tem ouvido tanto algumas situações que têm chegado ao extremo de mães ter se matado filhos. Por quê? Por conta disso, por conta de que alguém não enxergou que ela estava sofrendo. Então, nós precisamos também fazer algo sobre isso. É importante a terapia do nosso filho, sim, mas também é importante você sempre estar ali acolhendo as mães, porque as mães, eu falo por mim mesma, quantas vezes eu não chorei sozinha em casa. E assim, que meu esposo trabalhava fora e tudo, já tem alguns anos que agora ele trabalha em casa, então ele me apoia muito. E fora as mães que são mães solo, né? E aí a coisa é mais apertada. Então, assim, nós precisamos cuidar delas também. Isso é fato, viu, gente? Não só onde ela está, mas em qualquer lugar. Ninguém sabe a dificuldade, eu não sei. Isso eu posso falar que só sabe quem é mãe. Quem sente na pele quem é mãe. Aquele desabafo que eu falei na live, da mãe colocar a cabeça no travesseiro e dar aquele grito para que ninguém ouça e que ela só ouve. Isso seria tudo para ela. É mais ou menos isso aí, né? Todas as mães praticamente passam por isso. Sim, sim. Ô, Cris, vamos falar um pouquinho aqui? Eu estou fuçando o seu livro. Você tem um marcador, viu, gente? Ó, tem um marcador ali dela. Que ganha o livro, compra o livro e ganha o marcador junto. Ganha o marcador. Deixa eu ver aqui, praticamente o nosso tempo vai estourar daqui a pouco. Mas... Bom, aqui ele fala, né? É possível saber do autismo no útero e na gravidez? Eu acho que é um assunto interessante para você dar uma resumida sobre isso. Fala para mim. Então, assim, é possível? O que acontece? A gente tem alguns exames, mas eles são muito evasivos. Então, assim, pode ser que apareça que a sua criança tenha algum problema, mas realmente saber se a criança vai nascer com autismo no útero ainda não dá. Hoje a gente já está nos Estados Unidos uma pesquisa a respeito da imagem da criança jogando, né? Então, aí as imagens recolhidas, coletadas durante aquele tempo que a criança está ali jogando aquele jogo, então já está dando para ter assim, uma noção se a criança pode desenvolver o espectro autista ou não. Mas, assim, no útero, não dá para saber ainda, não. Bom, gente, quero mandar um abraço pro pessoal. Tem muita gente no Instagram também que está assistindo. E o nosso podcast é assim. As mães, ela tem suas dificuldades até para almoçar, para tomar banho, para se embelezar, para assistir, para ouvir uma rádio, alguma coisa assim. E a maioria das mães que assistem o nosso podcast também assiste pós ao nosso ao vivo, né? Nós chegamos aí de 2 a 4 mil pessoas que visualizam o podcast. E é importante você saber que hoje nós estamos falando com a Cris, ela é neuropedagoga, mãe, né, da Anayane que está conosco. Não sei como que eu memorizei o nome dela. Anayane com Y que está conosco aqui, 24 aninhos, nível de suporte 3.
tá aqui sorridente, todo de azul, né? Por causa do mês azul, então achei muito legal. Nós temos as nossas tarjetas aí da rede social nossa, que nós mudamos, colocamos as cores do autismo também para ficar legal. E a Cris, gente, ela lançou um livro, né? Resumindo tudo que ela falou aqui, ela lançou um livro que é um guia prático e humanizado. Então, com certeza, você que adquirir esse livro, você vai querer, né? Nós vamos colocar no grupo Inclusão lá, sobre esse livro, e você pode adquirir também, que é da editora Jet, tá? Então, se você quer escrever um livro, na verdade, você tem dificuldades, eu brinquei, né, sobre você ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro, na verdade, é essa a vontade. E você escrever um livro, você pode falar da sua pessoa, da sua experiência, que vai ajudar as pessoas que vai vir após você, ou das pessoas que estão ao seu redor. Não custa caro fazer um livro, né? O livro dela até que é grosso, gente, né? É um livro grosso dela. Poucas páginas. Então, 100 e poucas páginas, 199. Tem bastante página, né? Eu achei muito bonito o trabalho, muito bonito. A impressão, a qualidade, não tem falha, as letras. Fácil de entender, e eu estou admirado, viu, Ismael? Ganhou um novo cliente aqui, eu vou falar bem de você aqui. A gente vai fazer essa parceria. E eles são fenomenais. E a atenção que tem, né? Nossa, perfeito. E fora assim. o conhecimento. Sem falar do músico que o Ismael não dá que eu conheço. Falar deles, né? Eles são demais. Bom, gente, tem muita coisa aqui para falar. Eu tenho só 5 minutos. Então, antes acho que já pode até vocês da produção ir pelo sorteio e falar para nós quem vai ganhar o livro. Primeiro nós vamos sortear o livro, depois nós vamos sortear o rodízio da Mr. Titas e depois a camiseta. Toda criança tem o seu tempo. Tá, vamos lá, não vou falar sobre isso não. Deixa eu ver algum assunto aqui. A causa genética também vai puxar muito o nosso assunto. Sim. Vai prolongar muito. Esse aqui acho que você passou, né? Dificuldades de adaptação a novas situações de uma criança autista, na verdade. O que você sugere? Porque assim, ó... Por exemplo, a volta às aulas. Vamos falar disso, que voltou agora. Nossa, então, uma volta às aulas. Sugestão para os pais na volta às aulas. Antes de mais nada, o seu filho que vai para uma escola, você precisa levar ele lá para conhecer, né? Precisa levar para conhecer o ambiente escolar. E não é só uma vez não, hein? Leva uma, leva duas, leva 3, sabe? Já conversa antes, explica da nova escola. Eu acho uma coisa muito importante que eu, como profissional, antes de eu começar a atender qualquer criança, tanto como professora, como na sala de AE, eu primeiro quero conhecer os pais. Porque a partir daquele momento que eu conheço o pai, aí eu vou adaptar, eu vou criar vínculo com aquela criança em cima do que ela gosta. Porque a professora acha que a gente não precisa fazer isso. Precisa sim, a gente precisa conhecer nosso aluno. Então, assim, uma coisa que eu falo para os pais, muitas das vezes as mães atípicas, estou falando de mim, a gente vai muito armado resolver os problemas. A gente vai muito armado. Então, assim, nós precisamos aprender e ir mais tranquilos. Não resolveu? A gente faz no papel e é negativo e pronto. Você entendeu? Então, assim, armação, palavras voam. Então, a gente precisa, quando você vai pedir algo à escola, você documente. Quando você vai pedir para a prefeitura, você documente, porque aquilo ali é sua base para o próximo passo. Então, assim, a escola, família, professor, sempre parceiros. Então, só que assim, nós como mães, é lógico que nós como mães fazemos caco, os professores também fazem. Isso aí é normal, nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos ao erro, né? Mas a gente precisa, por exemplo, uma criança autista, ela vai se desenvolver? Vai, mas só não depende da escola, depende das terapias, depende do uso do medicamento, se precisar. E tem muitas vezes que o pai acha que não precisa de medicamento, não precisa de terapia, mas que a escola, que a criança tem que avançar. Então não funciona. As coisas têm que estar uma assim pertinho da outra. Né? Ótimo. Gente, olha como que é. O que a Cris falou aqui, nós trouxemos profissionais da área dela, psicólogos também, e falou a mesma coisa que ela. Nós íamos falar sobre preparação para escola. E eu fiz essa pergunta para saber qual seria a sua resposta. E a resposta, gente, é exatamente o que os profissionais estavam aqui da cidade falou. Então, tá aí, gente.
o porquê de você estudar, o porquê de você não precisa reclamar da vida, né? Não tá dando certo. Nossa, eu tô sendo discriminado, minha filha. Faz igual a Cris, ela foi procurar saber, buscou no estudo, hoje ela orienta várias pessoas, tá aqui no podcast, 600 quilômetros da sua cidade, vai participar do evento amanhã, na Hípica, convido você para estar lá, ilustrou seu livro para sortear. Quem é o ganhador do livro? Passa para mim, produção, bora lá. Tem que ser de Limeira o ganhador, tá? Não por causa do envio. Aí já recebe amanhã. Já recebe amanhã e vai pegar lá no Carolina Sanches Longuim e Carlos. Onde será? Não sei, é daqui, vai entrar em contato comigo, por favor, me chama, ou chama o pessoal da TV, eles entram em contato, e amanhã você vai retirar esse livro com ela diretamente lá no Parque Cidade, a partir das 2 horas, a Cris vai estar lá, viu, gente? Beleza? Então tá. Ela faz a dedicatória na hora pra você lá, pode ser? Posso dar um conselho para as mães e falar um oi para minha cidade? Claro que sim. Mas aí, eu vou deixar nas considerações finais, vamos lá. Então vamos pro sorteio agora do rodízio da Mr. Titans. Olá. Tem que ser daqui também. Bom, se for eles também, eles acabam indo lá hoje. Vamos lá, rodízio da Mr. Titans. Quem vai ganhar esse rodízio? E depois tem a camiseta, viu, gente? Tem a camiseta do podcast. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que a camisa, eu vou mandar a nossa convidada escolher através aqui do meu... Vai pelo YouTube mesmo. Escolhe uma pessoa para você. Mas pode ler o nome, não? Pode ler, joga para cima, para baixo e escolhe o nome de uma pessoa aí. Eu não vou ler não, porque eu acho que tem gente da minha cidade joga também. Joga para cima então e bate. Aí. Aqui. Deixa eu ver. Marilza Silva. É dessa cidade? Marisa Silva, quer ver que minha irmã de lá de Presidente Prudente? Então, Marisa Silva. Marisa Silva ganhou a Marilza, camiseta. né? Marilza Silva. Amamos você, Cris Anayane. Minha irmã, com certeza. Nossa, então, não olhei, você viu. Então, ganhou a camiseta, não é falcatrua, gente. Então, depois você manda o endereço para ela passa para mim, nós vamos enviar para você em qualquer lugar do mundo. Olha que legal. Obrigado por acompanhar e compartilha sempre aí o nosso podcast. Bom, agora tem o rodízio, já conseguiu, produção? Lembrando que no Dia das Mães nós vamos sortear uma cesta aqui, um kit de perfumaria da Rose Cosmética, viu, gente? Para você sortear, nós vamos sortear para dar para as mães. Então você que já está participando dos podcasts, desde quando nós começamos a avisar, nós já estamos separando os nomes para colocar no sorteio, tá bom? Mesmo que seja de fora. Mr. Tita já está na mão, quer ver? Quer ver que é a Jonathan? Magali Gomes de Almeida. É de lá de Rosana. É de lá de Rosana? Da minha cidade. Como nós vamos mandar a esfirrinha para ela? Vai chegar lá, vai chegar dura que nem magra, desbeiçada vai chegar lá. Nossa! Magali. Mas o Magali entra em contato comigo. Nós vamos mandar alguma coisa em especial para ela do podcast que a gente está fazendo. Segura ela na tela aí. Ótimo, então. Então tá, Magali. Magali é da sua cidade? A Magali é da minha cidade, professora também. Professora? Então você vai levar para ela esse cordão do autismo que nós temos aqui da cidade. É um presente no podcast, tem os dados aqui do podcast, do grupo de inclusão aqui da cidade. Então você leva para ela não ficar sem o prêmio dela. Segura aqui, amor. E me adiciona lá no Facebook também, manda um oi e fala que você que ganhou. Que quando sair algum brinde que nós vamos fazer diferente aqui, nós mandamos para ela também. A gente pega o endereço. A Nayane, dá um tchau pra turma lá assim, ó. Manda um beijo pro pessoal que tá em casa. Gostou de estar aí? Você falou muito. Eu não falei nada, ela quer dizer, viu, gente? Ô, Cris, muito obrigado por você ter participado. Obrigado por não ter olhado, eu acho, a distância, dificuldade. Eu acho que você já nasceu para isso, né? Que você já nasceu resiliente, já nasceu assim para entender as coisas da vida. Você está vivendo a vida literalmente. Isso que é gostoso de viver a vida. E acho que quando eu fiz o convite de você veio para cá, eu até pensei nisso. Né? Puxa, ela não falou não, né? Eu sei que você veio estar divulgando o seu livro, é importante, a gente vai falar mais podcast aqui. Mas obrigado por você ter vindo aqui. Só dá vem um pouquinho para frente, só para você sair lá com a Nayane, ou puxar a Nayane para trás um pouquinho. Não, fica assim. Para o pessoal ver você aí. Isso.
Então pode olhar para a câmera, pode falar com o pessoal e eu agradeço. Que Deus abençoe seu projeto, que ele possa fluir e chegar a muitos lares, o que é muito importante. Amém. Primeiramente, assim, agradecer a Deus, né? Porque eu estar aqui, Josué, é um propósito de Deus na minha vida. Foi Ele que me escolheu para fazer isso. Muita gente vai ser alcançada. Então, eu agradeço a Ele por Ele estar me dando essa oportunidade de estar aqui e fazendo, ser a voz do autista, né? Que nem é o nome do seu programa. Eu gostaria o conselho que eu queria dar para as mães. Se você é mãe e não estudou, não foi se capacitar, não foi saber sobre o assunto, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar conhecimento. Está recebendo um diagnóstico agora? Primeiro vai descobrir o que é o autismo, sabe? Vai descobrir para você tentar entender seu filho para poder ajudar ele o melhor possível. Coração para as colegas de trabalho, Primavera, Rosana, beijo, vocês moram no meu coração, minha família que está toda aí, minha filha, meu neto, minha irmã que ganhou até a camiseta, gente, meu pai do céu, Lucas, Ezequiel, que Deus abençoe. Então, assim, só agradecer, gratidão sempre. E eu vou estar sempre à disposição para fazer isso. Esse é o meu propósito de vida. Legal. Bom, eu não quero deixar de agradecer mais uma vez, né, essa caneca, a Val Carmo, que nos proporcionou, né, nos trouxe aqui. Muito obrigado, Val, muito obrigado mesmo. Ela foi dar uma palestra longe também ontem, não sei se é prudente, sei que ela, né, o pessoal tá saindo dessas palestras. Em breve estarei também, viu, gente, dando uma palestra aí. Quero agradecer a audiência de todos, né, você da cidade dela, ou da região, parente ou não, muito obrigado por estar ligadinho ao Voz do Autista. Lembrando que hoje é sexta, nosso podcast é toda quinta-feira, a partir das 19h30 até as 21 horas, viu, gente? Quero agradecer pelo carinho da produção, da TV Agora, né? De ter entendido e mudado o horário para que a gente pudesse estar entrevistando a Cris, que veio de tão longe, 600 km, viu, gente? Acho que ela veio cantando aquela musiquinha, 590 quilômetros. Olha um pouquinho, descansa um pouquinho, 589 quilômetros. E veio, né? Para chegar aqui. Bom, gente, muito obrigado. Parabéns para você que ganhou. Tem novidades aí. Não esqueça do prêmio que nós vamos fazer. A Voz do Autista. Em breve, novidades aqui na imprensa da cidade. E que Deus abençoe a todos vocês, tá? Um abraço para o seu esposo que está aqui fora e a toda a família da Cris também. Ismael e Mel, muito obrigado. Vocês moram no meu coração aqui. Gente, aquela frase, né? Criada por mim e dada por Deus, que por trás de um autista há um sobrenome, por detrás de um sobrenome há uma grande e enorme família atípica. Vem você também fazer parte dessa família. Até amanhã, então, às 2 horas, lá no Parque Cidade. Deus abençoe. Boa noite.